Amém, irmãos. Graça e paz, né? Da parte de Deus Pai. Vamos abrir a palavra aqui em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 6. Ele diz assim: pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus, pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, ele foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo é como filho sobre a sua própria casa, a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Vamos ler também Hebreus capítulo 10. Do verso 19 ao verso 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, um caminho novo e vivo, através do véu, isso é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Agora, Hebreus capítulo 13. O verso 10 diz assim. Podemos ler a partir do verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos, ou com manjares, ou com alimento pesado, que não trouxeram proveito algum aos que com ele se preocuparam. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem o tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Vamos orar então, irmãos, mais uma vez. Amado Pai, nós nos maravilhamos de poder abrir essa palavra, Senhor, e falar coisas ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais aos irmãos aqui que são espirituais, Senhor. Porque ninguém, Senhor, aqui é discernido por ninguém, mas nós somos discernidos pelo seu próprio Espírito, Senhor, porque temos a mente de Cristo. Isso é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E o Senhor nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor,
e podemos entrar nesses mistérios do reino, Senhor. Para nós, essa escritura seria aberta e não teríamos compreensão nenhuma dela, Senhor, se o Senhor não abrisse ela para nós, não trouxesse revelação através do seu Santo Espírito. Muito obrigado por isso. Que nessa noite o Senhor mostre os seus conselhos para nós, nesses textos que lemos, Senhor. E o Santo Espírito nos guie por onde o Senhor quiser, para nos revelar um pouco mais dessa pessoa do Senhor Jesus Cristo e do nosso companheirismo nele, nesse ministério, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro texto que nós olhamos, né, aqui faz uma comparação nós estávamos vendo a questão do tabernáculo, falando sobre aquela casa, né, que foi esse tabernáculo que foi edificado por Moisés no deserto, né, e depois nós sabemos que aquilo, o tabernáculo se desfez, né, e que depois o Senhor construiu o templo em Jerusalém, porque o seu propósito era, a princípio, estar caminhando com o povo, até que ele escolhesse aquele lugar pelo qual ele ia colocar o seu nome lá, né? Mas nós sabemos que o Velho Testamento, o Senhor não podia habitar no homem, né? Não tinha como o Senhor habitar no homem. Então, porque o homem nascia em pecado e vivia em pecado, né? Então não tinha como o Espírito fazer habitação no homem. Quando Jesus ele veio, ele falou isso, que ele ia preparar lugar, né? Aquelas moradas, né? Mas ele fala logo em seguida que essas moradas somos nós, né? Não é que Jesus deixou de ser carpinteiro para só ser pedreiro no céu, fazendo umas casas para nós lá, porque a hora que a gente estivesse lá, a gente teria um lugar para morar, né? Não é isso, porque o que ele fala ali é isso, que ele ia preparar esse lugar, né? Para que onde ele estivéssemos nós também. E logo em seguida, no capítulo 14, ele fala que eu e meu Pai viremos a vós e faremos em vós morada, né? Mas ele tinha que preparar esse lugar, né? Para preparar esse lugar, ele tinha que fazer uma obra de santificação, né? Porque esse lugar é um lugar santo, para que o Santo Espírito pudesse habitar. Antes, o Espírito só vinha sobre as pessoas, né? Ele cumpria o ministério, né? Como aquele que a gente vê lá em Gênesis, do Espírito pairando sobre a face das águas, né? Chocando ali. Então, nesse período, o Espírito ele estava como que chocando, né? E ele agia dessa maneira em alguns homens somente, né? Em algumas pessoas. Talvez nesse Brasil, se fosse o Velho Testamento, nós tivéssemos um profeta para esse tempo, né? Nós teríamos um homem só pela qual o Espírito Santo falaria, né? Só para que vocês tivessem uma ideia, né? Porque na nação de Israel, né, em nenhum tempo, pelo menos que eu me lembro, houve 2 profetas profetizando. Sempre era um profeta, né? E o Espírito era que fazia isso através. Para que um outro profeta entrasse, o primeiro tinha que terminar o seu ministério. Era o caso de Elias, né? E Eliseu, vocês se lembram, né? Então ele foi levado ao céu naquele redemoinho e o ministério passou para Eliseu. E sempre foi assim, né? Em todos os profetas nós vemos isso. Então, só que no coração de Deus, né, mesmo que era aquele tabernáculo, mas o tabernáculo, ele era uma figura pela qual Deus deu um modelo para Moisés, para que ele fizesse, porque nenhum homem conhecia esse tabernáculo. Então vamos para o capítulo 8. Veja bem, o Senhor Jesus, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, ele é um sacerdócio eterno já. Esse sacerdócio, ele não tem princípio e não tem fim.
Então esse sacerdócio ele já era exercido antes da fundação do mundo. Tanto é que a palavra fala que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Então o livro de Hebreus, nós estivemos falando alguma coisa nesse dia sobre isso, que ele mostra o Senhor, né, como ele é todas essas coisas. Ele é maior, ele é o próprio Deus, a imagem de Deus, do Deus invisível. Tudo que você conhece do Velho Testamento, tudo que era do Velho Testamento, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então lá, quando fala que Moisés foi fiel sobre a casa de Deus como servo, a palavra fala que Jesus foi sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, né? Então ali era uma casa terrena, né? E nós somos uma casa celestial, uma casa eterna. Então todas as figuras do Velho Testamento que tinham uma grande importância, por exemplo, Deus, os anjos, Abraão, Moisés, né? Sumo sacerdote, o templo, os sacrifícios, o altar, todas essas coisas que tinham uma importância muito grande no Velho Testamento, o Senhor Jesus Cristo é tudo isso. Então aqui o livro de Hebreus mostra isso. O Deus do Velho Testamento, que era invisível, que ninguém podia ver, né? Jesus é a expressa imagem do ser de Deus. Então ele é Deus, né? E ele é Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, né? Quando ele falava aí o Pai somos um, eles achavam que ele estava falando heresia, mas é verdade mesmo, porque ele e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai, né? E eles diziam que ele estava blasfemando, porque Deus deu a Cristo ser a expressão do Pai, né? A expressa imagem do ser de Deus, né? Mas, como fala aqui no capítulo 1, só que também em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Porque, agora, quando a gente olha assim, né, parece que Deus, ele é maior, Jesus está mais embaixo, e o Espírito Santo é uma coisa mais fraquinha, né, é uma coisa menorzinha, né? Não, eles são Deus, né? Em toda a sua essência, todo o seu ser. Por isso que Colossenses fala assim, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele é plenamente divino, plenamente Deus, né? Então, irmãos, então tudo aquilo do Velho Testamento, Abraão, quem que é, né, a descendência, a quem foi feitas as promessas, Isaac, quem que é o descendente de Abraão? É Cristo. Ele serve a descendência de Abraão, né? Quem é o Jesus como Moisés, como o servo, né? O servo Jesus também foi servo, né? Fiel, né? Sobre a casa de Deus, só que lá era uma figura, hoje é a realidade, sobre a sua própria casa. Né? Quando fala do sumo sacerdote, fala que Jesus é esse sumo sacerdote, né? Eterno. Então esse sacerdócio já era exercido antes, né? Porque não há sacrifício sem um sacerdócio, e não há uma apresentação desse sacrifício sem um sumo sacerdote. Então Jesus, ele era o sumo sacerdote, mas ele também era o sacerdote pela qual oferecia o sacrifício, ele era o altar no qual ele mesmo se ofereceu a si mesmo, né? E ele era o próprio sacrifício, o próprio cordeiro, né? E ali fala, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém pegou o cordeiro para matar, ainda que o cordeiro ia mudo para ser morto, ele não. Ele foi o único cordeiro que foi mudo para matar, mas e lá dentro do cordeiro? Ele era mudo, mas e lá dentro do cordeiro? Será que ele queria morrer? Né? Será que um cordeiro que era morto, ele tinha vontade de se entregar ali para morrer? Acho que não. Mas ele ia mudo, né, para o matadouro.
Mas Jesus, além dele ser mudo, ele se entregou. Ele ofereceu aquelas mãos para ser pegado a pregar, ele não resistiu, absolutamente, né? Não foi como os ladrões que tentaram à força resistir de toda maneira e eles tiveram que forçar para poder pregar a mão deles e os pés, né? Jesus não, Jesus entregou as mãos para ser, não resistiu, né? Porque ele diz, eu dou a minha vida, ninguém me tira de mim, ninguém tirava dele, ele mesmo a deu, né? Voluntariamente. E isso é maravilhoso, irmãos, né? E nós sabemos que aquele sacrifício também, depois ele era levado para dentro do Santo dos Santos, né? O sangue era colocado sobre o propiciatório ali, né? E o livro de Hebreus nos fala sobre isso, que o Senhor Jesus fez isso no capítulo 9, entrou com seu próprio sangue, né? Para purificar, porque Jesus, Colossenses fala-nos sobre isso, que ele é a nossa paz, né? E por esse sangue ele reconciliou o céu e a terra, todas as coisas, né? Tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Então houve uma reconciliação, né? E tanto é que os anjos cantam sobre isso, né? Digno és de tomar o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apesar deles serem seres maiores do que o homem, né, como diz o Salmo 8, mas eles servem o Senhor e servem a glória da criação do homem, de Deus, né? Louva que é o homem, né? Ao homem Deus quis criar a sua imagem e semelhança. Apesar dos anjos serem maiores do que nós, né? Em glória, em força, em poder, né? Mas quem carregaria a imagem e semelhança de Deus, né? A glória de Deus seria o homem, né? Então, quando chega aqui então no capítulo 8, nós vamos ver que esse tabernáculo, né, e tanto o templo, no caso, você pode ver que Davi, ele queria fazer uma casa para Deus, lembra? Ele queria fazer uma casa para Deus. Ele tinha feito uma casa para ele e ele falou, né, o Salmo 132 fala sobre isso, que ele não queria descansar, né, enquanto Deus não tivesse uma casa. Ele tinha construído a dele, só que você imagine que tipo de casa que ele ia construir, não é? Ia ser muito bonita, não é verdade? Aí o que Deus fez? Natan foi lá e... Não, eu farei casa, o Senhor disse. E ali o Senhor profetiza acerca da pessoa de Cristo, do filho dele que iria fazer a casa, certo? Nós sabemos que Salomão construiu o templo, mas de quem Deus estava falando? De Cristo, da pessoa do Senhor Jesus. Então lá precisava de uma figura, ainda precisava de uma figura, mas Jesus, ele é a imagem exata das coisas. Então o Senhor é. Então aqui no capítulo 8, nós vamos ver que isso era uma figura daquilo que foi, que já existia no céu, certo? Então vamos ler aqui, Hebreus capítulo 8. Ora, do que estamos dizendo, verso 1, o ponto principal é esse: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto,
o qual está firmado sobre melhores promessas. Está vendo? Então, o que esse texto fala? Quando ele diz aqui que o Senhor, temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus, certo? Só que antes dele se assentar nos céus, o que ele fez? Ele desceu. Então, como que é chamado essa pessoa que desceu? É chamado o enviado. Essa é a palavra apóstolo. O enviado de Deus. Palavra apóstolo, certo? E o sumo sacerdote, aqui, ele é aquele que ministra diante de Deus. E nós, no caso, quando o Senhor fez uma obra, ele nos fez reis e sacerdotes sobre a terra, que nós tínhamos falado. Então, nós somos os sacerdotes, o Senhor Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque o que nós confessamos é o que o Senhor veio fazer, o que Ele fez, o que Ele subiu ao céu e o que Ele está fazendo hoje. Então, quando usa aquela expressão de Hebreus 3, vamos voltar lá, quando é usado essa expressão participantes da vocação celestial, certo? Aqui, na verdade, que no original a expressão é metocho, não sei se estou pronunciando certo, mas é por aí, que quer dizer companheiros, parceiros do Senhor. Então, ele foi o primeiro. Existe uma casa, um tabernáculo que está sendo ministrado, certo? E se você olhar para o tabernáculo e olhar para o templo, você vai ver que existia o ministério sacerdotal e existia o ministério sumo sacerdotal. E ali também era um ministério que se entrava e que se saía, certo? Ali não tinha uma porta? Tinha o átrio, tinha o santo e tinha o santo dos santos, E fora é o arraial. Então, ali se entrava e se saía de dentro do santuário. Então, irmãos, no capítulo 8, quando ele diz participantes, considerai o apóstolo e sumo sacerdote. Aquele que foi enviado, e você pode ver que na sua aí está com letra maiúscula, Todos os títulos, todos os ministérios, porque quando você vê lá em Coríntios 12, você vai ver os dons, os ministérios, as operações, certo? Os dons é de quem? Do Espírito. Os ministérios, serviço, é do Senhor Jesus. E as operações são de Deus, Então, todo ministério é da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todo ministério. Então, nós somos chamados a participarmos do seu ministério, a entrar no seu ministério, como companheiros dele, como parceiros dele, sabe? Para participarmos junto com ele desse ministério sacerdotal e sumo sacerdotal na casa de Deus. Lá está dizendo que Jesus é um ministro do santuário. Ou ele está descansando lá o tempo todo? Ele é ministro desse santuário, certo? Então, vamos para o capítulo 9. Ele vai dizer assim, o verso 1. Ora, também por quê? Porque ele está falando agora uma comparação do primeiro tabernáculo, certo? O serviço que havia lá, certo? E agora, desse a qual o Senhor está dizendo que é o verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos humanas. Quando Deus mandou Moisés, ele mandou fazer uma figura dessa do céu, porque
a entrada para esse santuário não estava permitida a nós. Certo? Vai dizer aqui. Então, quando ele fala aqui, também ele está dizendo o seguinte: da mesma maneira que tinha o ministério sacerdotal ali, naquele tabernáculo, no templo, hoje também existe da mesma maneira. Então ele vai dizer assim: ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviços sagrados. Está vendo? Ordenanças. Né? Eles tinham que fazer aquilo. Era obrigado a fazer aquele serviço sacerdotal, né? Do sacrifício, dos pães, toda semana ir lá, trocar os pães, manter o candelabro aceso, né? O altar de ouro, o incenso, aquelas brasas nunca se apagar. Só que uma vez por ano que aqui o sumo sacerdote entrava lá dentro para levar o sangue, colocar sobre o propiciatório. Então, aí ele está dizendo também, então, isso está dizendo para nós que esse ministério continua hoje. Certo? Também, então hoje também continua. Se há o verdadeiro tabernáculo hoje, se há um sumo sacerdote, certo? Então há um serviço sacerdotal, que é chamado de serviço sagrado, a ser exercido na casa de Deus. Então veja bem, pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estava o candeeiro, a mesa e os pães da preposição. A esse se chama o santo lugar. Mas depois do véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Então eles entravam na primeira tenda, certo? Que era o santo lugar, na primeira parte. Eles não podiam entrar no Santo dos Santos, certo? O sacerdote, só o sumo sacerdote. Então veja a continuação. Mas na segunda, é o que ele vai falar agora, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual lhe oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente, conforme o qual se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Então veja bem. Então, enquanto tinha a primeira tenda, enquanto tinha o tabernáculo, enquanto tinha o templo, certo? Estava fechado para nós. Isso mostra que a entrada estava fechada para nós. E aqui estava dizendo que tudo aquilo era uma parábola, era uma figura para o tempo presente. Então veja bem, quando o Senhor Jesus nos comprou com seu sangue, na sua morte, qual foi a primeira coisa que aconteceu com esse tabernáculo? O véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Do santuário lá, certo? Então, se o véu do santuário foi rasgado, isso mostra que o acesso ao santo lugar foi aberto. E nós fomos feitos sacerdotes reais, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós, e hoje a maior bênção é que as irmãs também são sacerdotes. Naquela época as irmãs não podiam ser sacerdotes.
As irmãs não podiam entrar nem na primeira tenda, nem na primeira parte, né? Apesar do Senhor querer, vamos dizer que Israel tivesse sido uma nação sacerdotal. Nós sabemos o que aconteceu, né? Se você tem estudado a palavra, você sabe que Deus escolheu aquela nação para ser uma nação sacerdotal, mas elas desobedeceram, elas provocaram a ira de Deus, fizeram um bezerro de ouro, e o Senhor colocou só, né, uma tribo para ser, que são os levitas, para ser a nação sacerdotal. O povo, aqueles que seriam sacerdotes, só eles podiam entrar e exercer o ministério sacerdotal. Mas Deus queria a princípio que fosse todo o povo. Mas mesmo assim, as mulheres não podiam entrar. Né? Não podiam entrar. Então, irmãos, quando o Senhor rasgou o véu do santuário, não foi de um santuário terreno. Porque quando diz de cima a baixo, ele rasgou esse santuário. E aí, o que ele falou? Né? O que ele falou com isso? Que esse acesso daquilo que era uma parábola, né, para que a gente poder entender, uma figura para a gente poder entender, hoje é a realidade, a imagem exata das coisas. Então, o que rasgou para nós foi o santuário celestial. E o lugar que foi aberto para nós é o Santo dos Santos. O Santíssimo Lugar. Mas uma coisa interessante, né, é que aqui fala que o incensário de ouro, ele estava para o lado de dentro do Santo dos Santos. Se vocês olharem lá, o incensário de ouro, ele estava para o lado de cada cortina ou para o lado de lá da cortina? Mas como que a Bíblia aqui diz que ele está no Santo dos Santos? Então, no modelo, estava do lado de fora. Você lembra que ele ficava bem na porta da cortina, aí o sumo sacerdote pegava aquela brasa, colocava no incensário, entrava lá dentro com o incensário, certo? E com o sangue da aliança, para ser colocado. Nós vemos na continuação aqui que Jesus, olha no capítulo 9, no verso 18, pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúrea e sopro, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse, porque não podia ser com sangue de touro, de bode. No céu não, certo? Como que o Senhor faria um sacrifício? Né? E se o véu foi rasgado, isso mostra que esse sacrifício ele foi feito de uma vez para sempre. E o sangue, uma vez levado lá, essa propiciação seria feita uma vez para sempre. E aí diz assim: pois Cristo entrou, verso 24, não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer perante a face de Deus, nem também para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, de ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio. Sangue alheio, tá vendo? Que era dos animais. Agora, de outra forma,
necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém. Né? Então ele entrou, né? Cristo entrou no céu não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue. E o Senhor, ele entrou lá, purificou todas as coisas, ofereceu esse sacrifício, recebeu a promessa, né, da justiça de Deus, aí ele desceu de novo para a terra, porque depois da sua morte ele subiu ao céu, certo? Fez essa obra e ele desceu, como o sumo sacerdote saía para fora e levava a promessa para o povo. Então o Senhor veio e ficou 40 dias aqui falando acerca do reino. Né? Mas depois ele subiu de novo ao céu. E aonde ele está hoje? Né? Aonde ele está hoje? E que lugar é esse? Nesse tabernáculo celestial? É o Santo dos Santos. Certo? Então vamos lá para Apocalipse. Agora você vai ver algo muito interessante. Até esses dias eu estava vendo um assunto sobre a Arca da Aliança, né? Eles estão procurando essa Arca da Aliança. Ou a Arca do Pacto, né? Que é o tipo daquele Santo Grau também, que era o cálice de Jesus, aquele negócio todo. Eles estão dizendo que está lá embaixo do Domo da Rocha. Tem um lugar que tem um depósito lá embaixo, diz que esse propiciatório está lá escondido. Tem muitas teses, né? Mas alguns creem que ele foi levado ao céu. E eu acredito, porque o que acontece é que para nós hoje não importa mais as figuras, né? O que importa é a realidade. Então, aquele propiciatório, certo? Quem que é esse propiciatório? É a própria pessoa do Senhor Jesus. Quem é o maná? Quem é né, as tábuas? Quem é? É o Senhor. Então, irmãos, nunca vão achar. Foi o que aconteceu com a serpente de bronze. Lembra? Que eles encontraram a serpente de bronze e depois Deus mandou destruir aquela serpente de bronze. Porque senão vira idolatria. Porque aquilo era uma figura. O propósito de Deus não é manter a figura. Se a figura aparecer, vai virar idolatria. O Senhor quer que suma com essas coisas, entendeu? Hoje a figura não tem mais. Isso não vão achar e nunca vão achar, né? Porque o Senhor quer mostrar a realidade que é seu Filho Jesus. Então, se você olhar aqui no capítulo 11, quando fala da 7ª trombeta, vai dizer assim, verso 19: e abriu-se o santuário de Deus que está no céu, certo? Mas depois nós vamos ver uma coisa muito interessante, que está no céu, e no seu santuário foi visto a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto, e grande saraiva. Está vendo? A arca verdadeira, irmãos. A arca verdadeira do pacto, né? Da aliança. Agora vamos voltar para o capítulo 8. Agora você vai ver, vai entender por que aquele altar de ouro, ele está colocado ali em Hebreus dentro do Santo dos Santos. Certo? Então vamos lá. Capítulo 8. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Está vendo?
Era a mesma coisa que o sumo sacerdote fazia para levar lá dentro o incensário de ouro, junto ao altar. Então, que altar que era esse? Que é isso? É o altar de ouro, mas ele vai falar aqui, para a gente não ter dúvida. Certo? E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, quem estava debaixo desse altar? Quem está debaixo desse altar? Guarda isso. Orações dos santos. Verso 5. Depois o anjo tomou um incensário, encheu-o do fogo do altar, certo? Quem é o altar? É o Senhor. Encheu-se do fogo. Lembra lá em Hebreus também fala que ele vive por interceder por nós? É o ministério sumo sacerdotal dele. Encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, irmãos, então aqui está dizendo o altar de ouro. Agora vamos voltar aqui no capítulo 6. Agora você vai ver uma dessas orações, certo? Mas ela é a oração de quem está lá no céu, na presença do Senhor. Aqui é um mártir, né? Mas, como no capítulo 7, certo? Mas quando Paulo fala assim, lá em Efésios 3, né? Que ele dobra o joelho diante do Pai, certo? E se junta a toda a família de Deus em oração no céu e na terra, que toma o nome. Então veja aqui, no capítulo 6, ele vai dizer assim, o verso 9. Quando abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Está vendo? Então aonde é que estavam? Mas calma, não vai dizer que, não vai pensar que é só desses mártires, né? Porque aonde é que estão os irmãos hoje? Estão com o Senhor. Mas eles estão, por que a palavra expressa isso debaixo do altar? Né? Porque ali é que o Senhor encontra a oração dos santos para ser, que são o incenso, certo? Tá. Mas esse altar ele só está lá no céu? Ele não estava para o lado de cá também? No santo lugar? Né? Então agora nós vamos ver um chamamento do Senhor para nós, irmãos. Um chamamento para nós que somos sacerdotes. Certo? Qual é o chamamento? Vamos voltar lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Lembra que nós vimos ali que há um serviço sagrado na casa de Deus, como tinha naquele tempo? Hoje também tem, porque diz também. Hoje tem também um serviço sagrado na casa de Deus. Então, qual é o nosso chamamento? Qual é o nosso chamamento? Nós temos 2 chamamentos que nós vimos lá em Hebreus 3. Qual é o primeiro? Para sermos participantes do quê? Companheiros do Senhor, no quê? No ministério apostólico e no ministério sumo sacerdotal, certo? O ministério sacerdotal, ele tem 2 sentidos. Um, ele serve a Deus, certo? Para os homens, né? Ele é um mediador entre Deus e os homens. Então, ele é aquele que leva diante de Deus a intercessão dos homens, né? E ele faz o caminho inverso também. É ele que leva
a voz, a palavra de Deus para os homens. Então aqui ele faz um chamamento, certo? E uma ordem. Então, qual é o primeiro chamamento? Então vamos imaginar assim, o tabernáculo para nós. Aonde é que nós estamos, na verdade, hoje? Aonde é que nós estamos? Nós estamos no dia a dia, na nossa caminhada, não é? Você está dentro do santuário, você tem como ficar dentro completamente? Né? Não tem, porque nós estamos no mundo. Então nós vamos estar divididos de qualquer maneira. Né? Então, de uma certa forma, é como se nós estivéssemos no arraial. No arraial, eles faziam o serviço deles do dia a dia. Lembra daí que ele saía, ele tinha um turno do sacerdote, ele fazia o serviço sacerdotal, depois ele voltava e cuidava das coisas dele, né? Cuidava das suas coisas. Então ele é chamado ali de arraial. Alguns fazem a interpretação aqui que o arraial é o lugar da religião, certo? Mas eu vou colocar para vocês uma coisa um pouquinho diferente, né, na meditação sobre esse assunto, para vocês considerarem e pensar do que nós estamos falando. Então, o nosso trabalho do dia a dia é no arraial, certo? Tá, mas você vai ficar o tempo inteiro lá? Não, então temos o chamado. O chamado é para nós entrarmos. Tá vendo? Imagina o tabernáculo, você fora. Certo? Você tinha que entrar, não tinha? Não tinha que entrar? É? Quem ia servir ali naquele tabernáculo, ele tinha que entrar por aquela primeira porta lá. Entrava no átrio, entrava no santo e tinha o santo dos santos, que o sumo sacerdote entrava. Só que hoje, aquele véu não existe mais. Não existe mais. Só existe um lugar para nós. Para nós tudo é o santo dos santos. É mais ou menos parecido com o tabernáculo de Davi, que não tinha divisão. Então veja bem, 19, do capítulo 10 de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santuário, ou no santo dos santos. Está vendo? Então qual é o chamamento? Para nós exercermos esse ministério sacerdotal na casa de Deus. Entremos com ousadia. Pelo sangue de Jesus. O que nos dá ousadia para entrar? Como? De que maneira que nós podemos entrar? Certo? Por causa do sangue. E pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Porque nós fomos incluídos com ele, entramos nele, certo? Morremos com ele, ressuscitamos com ele e fomos assentados nos lugares celestiais juntamente com ele. Então, nós estamos nos lugares celestiais. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. É? Você também é um tabernáculo, sabia? Também tem 3 partes, né? Que é o átrio, né? É o teu corpo, que é o santo lugar, é a tua alma, e que é o santo dos santos, onde o Senhor habita, que é o teu espírito. Então você também pode individualmente, né, entrar, ter comunhão com o Senhor. Não há mais impedimento algum. Mas aqui, irmão, ele está falando de forma coletiva, não de forma individual, de forma coletiva, sabe? Porque ele fala logo em seguida, não deixando de congregar, não abandonando a nossa congregação, entende? Para que a gente exerça esse ministério sacerdotal na casa de Deus coletivamente. Eu sei que grande parte dos irmãos não tem nem ideia sobre essas coisas. Ele vem só, irmão, vamos fazer um louvorzinho, vamos fazer uma oração, vamos estudar a palavra e vamos embora para casa. Nós temos que ter consciência qual é a nossa realidade como sacerdotes. Nós somos chamados a exercer o ministério sacerdotal. Tanto é que você vai ver aqui que você tem as vestes sacerdotais.
Lá quando tinha aquela pia lá que se lavava, né, para entrar no santo, você vai ver aqui, ó. Aí ele fala assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos. Cheguemo-nos aonde? Cheguemo-nos a esse sumo sacerdote. Por isso, para ser companheiro com ele nesse ministério na casa de Deus. Porque ele está falando que ele é ministro de um santuário, não feito por mãos humanas. Primeiro, entra no santuário. Você está falando para entrar, é porque é uma coisa que a gente entra e sai, certo? Não é por isso que nós vamos ver isso. Entrar, nós não estão chamando para entrar, é um chamamento. Entra com confiança pelo que o Senhor fez por você, rasgou esse véu, não há impedimento nenhum. Se achegue ao Senhor, certo? Com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tenha certeza do que você está fazendo, tenha fé do que você está fazendo, porque você é um sacerdote, você vai ministrar coisas espirituais na casa de Deus. E ele vai dizer assim: tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, tá vendo? Você já foi lavado com água limpa. Teu coração está purificado. Você está apto para entrar. Se eles não tivessem as vestes lavadas, eles não podiam entrar se não tivesse o corpo lavado, né? Não podia entrar no santuário. Mas nós estamos. Lembra o que Jesus disse? Pedro falou assim: não, o senhor não vai me lavar de jeito nenhum. Ele falou: se eu não te lavar, não tem parte contigo, né? Então me dá um banho inteiro. Eu falei: não. Não. Aí ele falou assim: quem está lavado não precisa. Então nós estamos lavados pela palavra. Nós somos purificados. Aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícies, né? Lembra Ezequiel 28? 36, 20. Aí ele diz assim: e vos darei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um espírito novo. Então, coração novo, coração purificado, coração de carne, ele fala, né? Coração, tirarei da vossa carne um coração de pedra, que é um coração duro, coração daquele que foi feito do pó da terra, que se tornou duro como o diamante, na incredulidade. Darei um coração de carne, né? O mesmo do Senhor. E ainda porém, ele diz assim: e darei um espírito novo, o espírito do homem novo. Jesus amado. Então, e ele diz assim: e ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, nas minhas ordenanças, e as observeis. Vê que coisa maravilhosa, né? Que a palavra estaria dentro de nós. A lei estaria escrita nos nossos corações. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, ele fala aqui, na continuação: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, ou não deixando de congregar, como é costume de algum. Chamamento é para irmão, chamamento é para irmão, para você, para entrarmos no santuário, mas para nós congregarmos, fazermos esse serviço sacerdotal juntos com o Senhor, porque essa expressão aqui, né, não deixando de congregar, a gente só encontra num lugar na Escritura, mas num lugar, quando o Senhor vier e nós nos reuniremos com Ele. Nos ares. Então aqui está falando, não deixando de congregar com o Senhor, porque aqui quando fala cheguemos ao Senhor. Quem que está lá no Santo dos Santos esperando? Quando fala para nós entrarmos, o quê? Nós vamos ficar distraídos lá dentro?
é para nós nos achegarmos ao Senhor. E quando aqui diz que é não deixar de congregar, é não deixarmos de reunirmos com o Senhor nesse ministério sacerdotal. Agora, quais são esses ministérios, no caso sacerdotal, dentro da casa de Deus? Dentro, porque aqui está dizendo, entremos, não é? Entremos. Quantas peças tinha lá dentro? O altar principais, né? Porque nós lemos ali em Hebreus, falou de 4 peças, certo? O altar de bronze, o candelabro, a mesa dos pães e o altar de ouro, certo? Aquilo era uma figura e tinha um serviço sacerdotal. Mas e hoje? Qual é o serviço sacerdotal? Se lá era a figura e hoje lá era uma parábola para o tempo presente, então qual é esse serviço sacerdotal presente? Tá. O chamamento para nós está claro, a ousadia está claro, se achegar a quem está claro, entendeu? Cheguemos ao Senhor, estamos aqui, reunidos, no Santo dos Santos, junto com o Senhor. O que nós vamos ministrar? Vamos ver essas 4 peças? Atos capítulo 2. Várias delas já estão escritas ali. Várias delas já estão escritas ali. Certo? Atos capítulo 2, o verso 42. Diz assim. Aquelas 3.000 almas, certo? Então veja o que eles já exerciam esse serviço sacerdotal. E qual eram as 4 coisas que eles perseveravam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, certo? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá vendo? Dessas 4 peças, qual que é o altar, qual que é a doutrina dos apóstolos? Vocês acham lá, aquelas 4 peças lá. O altar de ouro nós já sabemos que é as orações, né? Já vimos lá, não é? Não foi? Lembra o altar de ouro? As orações dos santos que foram colocados, o incenso? Tá, então a gente já detectou. Agora tem 3 peças. Doutrina dos apóstolos. Qual que dessas 3 peças nos fala da doutrina? A doutrina é a palavra, não é? A palavra é o que ilumina a casa de Deus, não é? Lembra que o Senhor Jesus disse que eu vou tirar? O que ele falou para Éfeso? Se você não se arrepender, o que eu vou tirar? O candeeiro. Então, é o que ilumina a casa de Deus. Lâmpada para os pés, tudo que está relacionado, né? Na sua luz vemos a luz. Certo? Tá. Então já detectamos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Agora tem 2 peças. Tem um altar de bronze e tem a mesa dos pães. Por que você acha que é a mesa dos pães? Isso. Lembra que Paulo fala em Coríntios 10? Somos um pão e comemos de um mesmo pão. Lá falava sobre 6 e 6. 6 pães que falavam sobre as 12 tribos de Israel. Mas 6 é o número do homem. 6 e 6. Certo? O que isso representa? Representa que Deus faz a obra no homem, através do homem. E tudo isso se faz em comunhão. Né? Isso é comunhão, aquilo, somos um pão e comemos de um mesmo pão. Comemos do pão e damos o pão, repartimos o pão um com o outro. Essa é a mesa da comunhão entre os santos. E agora só sobrou um que daí os irmãos não tem jeito de não matar, né? O altar de bronze, o que é? É o partir do pão. É a ceia. Lembra que nós focamos o que? O sacrifício do Senhor, né? Não é isso? Sacrifício.
Só que lá em Hebreus, agora vamos para o capítulo 13 de Hebreus. Então, quando nós, irmãos, nos reunimos, certo? Qual é o chamamento do Senhor? Ah, não. Ah, vai ter reunião? Não, não vai ter reunião. Não. Acho que eu não vou, não. Acho que eu vou... Quando você está falando isso, você está dizendo assim, hoje eu não quero ver o Senhor, não. E também não quero servir o Senhor com sacerdócio hoje, não. Hoje eu vou fazer outra coisa. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês, quando estão na reunião, vocês são sacerdotes, certo? Quando vocês saem lá para fora, o que vocês são? Continua sendo sacerdote, é o que nós vamos ver aqui. Que a Bíblia fala, saiamos. Entremos e saiamos. Nós não deixamos de ser sacerdotes. Você não deixa a roupa de sacerdote aqui, sai lá para fora e põe chinelo e bermuda para ficar, folgando. Então veja que ele fala aqui no capítulo 13 assim, ó. Veja aqui no verso 15. Ele fala do altar, lembra que nós lemos no verso 10? E qual é o sacrifício? Verso 15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Está vendo? O que nós fazemos quando nós fazemos a ceia? Nós não focamos no sacrifício de Cristo? Não é? Não é para anunciar sua morte até que ele venha? Não é isso a finalidade? Né? Essa é a finalidade do partir do pão. Então, aqui está dizendo assim que é para nós. E qual é o nosso sacrifício que nós colocamos nesse altar? Ali era colocado os animais para ser sacrificados, certo? Qual é o nosso sacrifício? É o Senhor. E o que nós fazemos? Sacrifícios de louvor. Adoramos o Senhor, louvamos o seu nome. Agora tem mais uma coisa, porque naquele altar também era oferecido a oferta de cereais, certo? Então isso é o que? São as nossas ofertas, são os nossos dízimos que nós oferecemos ao Senhor. Então aqui diz aqui no verso 16, mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, quando nós nos reunimos, certo? É para exercermos a nossa função sacerdotal. No que? Exercer esse serviço sagrado em 4 coisas. E lembra, irmão, cada uma dessas coisas é um altar diante de Deus. Nós não temos que fazer um altar aqui para fazer mas é um altar, porque ali nós adoramos o Senhor, louvamos o Senhor pelo seu sacrifício. Quando nós oramos ao Senhor, essas orações são incenso, pela qual são levadas diante do Senhor. Quando ministramos, quando temos comunhão na palavra, nós estamos nos alimentando do Senhor. Pão, o Senhor é pão, e nós somos um pão. E quando alguém está ministrando a palavra de Deus, ele está iluminando toda a casa de Deus. Agora, só mais uma coisa e vamos terminar. Se ele mandou entrar, então imagine, o santuário, você entrando, certo? Vai chegar agora tem um chamamento para você sair também, não ficar lá dentro. Você tem que sair lá fora, certo? O que ele fala agora? No verso 13, verso 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Está vendo? É a vergonha de Cristo que nós temos que levar lá para fora. É o Evangelho, por isso que aqui se completa aquele ministério que nós vimos lá em Hebreus 3, que diz assim, companheiros dele, porque ele é o apóstolo com letra maiúscula, certo? Mas nós
vamos ser companheiros dele nesse ministério apostólico. Um dia ele veio como ser apóstolo, um dia ele veio trazer o evangelho para nós. O reino, é chegada a vós o reino, né? A palavra veio por ele. Deus falou de muitas maneiras aos pais, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é que é constituído, né? A fiel testemunha de Deus. Ele veio nos falar de coisas que ele conhecia, que ninguém mais conhecia, né? Ele conhecia o Pai, ele desceu do céu, ele veio nos falar realmente daquilo que ele conhecia. Coisa maravilhosa. Só que ele depois deixou os apóstolos e depois os apóstolos. Então, a palavra aqui é: você também é enviado. Você entra, cumpre seu serviço sacerdotal, certo? Na casa de Deus, e depois sai e continua companheiro do Senhor, fazendo o ministério apostólico dele lá fora, levando o evangelho, levando a palavra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? E ele diz: ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aquela palavra ensinando ali é didaquê. Isso é para todo irmão e irmã. É ser um mestre. Não é aquele tipo de mestre dos 5 homens dons lá. Não precisa se preocupar ali. Mas é aquele que fala em Hebreus, que já disse que você já era para ser mestre em razão do tempo e ainda precisa de leite. É aquele mestre, porque lá é o que ensina aquilo que Jesus disse, ensinando-os a guardar. Você precisa ensinar. No começo você aprende, mas depois você ensina. Ensina os outros, senta com os outros na palavra, ensina o que você tem aprendido. Ou você vai ficar a vida inteira tomando leite, né? Não. Então, é o que a gente estava falando, aquela idade, né, de Cristo e a nossa idade espiritual, né? Então, uma criança, você dá leite para ela, você dá comidinha na boca, você faz assim. Até quantos anos, irmã? Mais ou menos. 3 anos. 3 anos, né? Daí já começa a pôr ele para comer sozinho, não é? Então. É? É que nem um passarinho. Quando ele está pequenininho, a gente está dando uma alimentação. Depois ele começa Isso. Então tem um irmãozinho, uma irmãzinha nascidinha de novo, a gente vai lá dar comidinha na boquinha dela, né? Não é? Mas depois, assim, nos 3 anos, que já dá para ela começar a comer sozinha, né? Ó, você se alimenta, lê a palavra, se alimenta do Senhor, você tem o Espírito, você, né? Amém? Vamos orar. Eu tinha falado 1 hora, deu 1h08. Amado Senhor, nós te bendizemos, te damos graças, Senhor. É maravilhoso como o Senhor tem que abrir os olhos do nosso entendimento, Senhor, para nós compreendermos esse chamamento que nós temos da tua parte, porque o Senhor não faz isso sozinho. Tanto na casa de Deus, Senhor, o Senhor é ministro desse santuário, mas o Senhor nos chama a ser companheiros teus nesse ministério, a nós também exercermos esse ministério sacerdotal na tua casa. O Senhor já fez o seu trabalho de sumo sacerdote, o Senhor continua fazendo, mas, Senhor, desperta-nos para cumprirmos o nosso ministério sacerdotal aqui, Senhor. Nessas 4 coisas pela qual o Senhor nos ensina, que hoje é a realidade daquilo que era uma figura do Antigo Testamento. A palavra que ilumina a casa de Deus, o ensino, a doutrina, que é o Senhor mesmo, a comunhão entre os santos, Senhor, aquilo que tua palavra fala, mutualidade, um tem salmo, tem doutrina, outro tem revelação, como isso é importante, Senhor, na comunhão, comendo e também repartindo com os irmãos, no partir do pão, Senhor. Que altar maravilhoso, que sacrifício maravilhoso, Senhor, que os nossos lábios cantarão pela eternidade, Senhor, porque não precisamos fazer mais esse sacrifício, ele está feito. Mas hoje o nosso sacrifício são sacrifícios de louvor e de gratidão, Senhor, aos nossos corações, porque nós podemos participar também
das coisas terrenas, daquilo que nós temos, que o Senhor tem nos dado de forma tão maravilhosa, Senhor, nos suprindo tudo, e nós podemos também, Senhor, repartir, poder contribuir, Senhor, com a Tua obra. E por último, Senhor, a oração dos santos, nos reunirmos a esse ministério sumo sacerdotal, Senhor, é o incenso que sobe, Senhor, que os anjos pegam e colocam nesse incensário para chegar diante da Tua face, Senhor. Senhor, nos dê clareza sobre isso, dê clareza ao Teu povo, Senhor, sobre isso, para que eles façam com entendimento, Senhor, que as reuniões não sejam simplesmente reuniões, mas que seja realmente uma entrada no santuário, Senhor, juntamente contigo, e que possamos sair lá fora, Senhor, no arraial, levando aquilo que é contado como Tua vergonha, mas para nós, Senhor, é a bênção maravilhosa, que é o Teu sacrifício. Para Ti foi vergonha, mas para nós é a glória, Senhor. A glória do Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor.